Muito bom dia, pastor Genivaldo Tavares de Mello, em São Paulo, no dia 27 de fevereiro de 2018, e já são agora 12 horas e 40 minutos. O tema é o vídeo de número 89, o ímpio mora ao lado. Já tratei desse assunto em outras ocasiões, acho que até escrevendo mesmo, talvez lá no Blogger, mas eu volto à carga porque muitas pessoas na simplicidade acabam rejeitando gente que Deus ama, porque desconhece certas questões da vida de qualquer cidadão. Eu estava verificando no dicionário o termo ímpio, um substantivo masculino, adjetivo ou substantivo masculino, que é aquele que não tem fé ou que tem desprezo pela religião, aquele que não respeita os valores comumente admitidos, como também tem definições bíblicas acerca da figura do ímpio. Mas vamos separar aqui as duas pessoas, os dois grupos que eu quero falar, grupos que cometem seus erros, suas faltas, suas falhas, que às vezes até aborrecem, não é? Vamos, a figura do ímpio e a figura do pecador dentro da igreja. Pecador remido, mas pecador é aquela pessoa que tem atitudes que às vezes causam aborrecimento, danos, como fofoca, intriga, pedir uma coisa emprestada e não pagar, fazer outras coisas mais, que o justo, aquele que conhece a palavra, que ama a palavra, não aceita como comportamento de maneira nenhuma. Mas que muitas vezes também certos atos não interferem na salvação, porque é um problema daqui. Veja que na indústria, toda a linha de produção passa pelo controle de qualidade. É examinado. Se aquele lote não prestar, ele é devolvido e vão fazer alguma coisa para recuperar, se der para recuperar. Na vida humana, nem tudo é recuperável. Se uma criança nasce com deficiência, raramente ela vai ser recuperada pela medicina. Se nasce com algum parafuso a menos, algum problema de ordem psicológica, alguma coisa ligado a comportamento, também muitas vezes vai ser difícil. A pessoa até se converte, mas tem questões ligadas à psique, à área da personalidade, que isso, como dizia uma ex-ministra, né, é imexível. Tem isso também. Então, conserta, mas são pessoas com quem você convive. O ímpio não dá para conviver com ele. Vamos ver. A diferença entre o ímpio e o pecador está no propósito das ações. O ímpio ignora valores de ética, de moral. O pecador, ele age por estupidez. Simples assim. O ímpio é o sabichão, sabidão. O pecador é sabido. O ímpio é destruidor, o pecador apenas aborrece. Os danos causados pelo ímpio não se restauram ou deixa lá muita cicatriz. Já os danos causados pelo pecador, com as suas deficiências, de que já falamos aqui, às vezes cai até no esquecimento. Não é bom esquecer, não, para não tomar outra bombardeada. O ímpio devora impiedosamente a casa da viúva de quem mais se aproximar, sendo por natureza um criminoso. O ímpio é cruel, arrogante, injusto e cultiva muitas vaidades. A gente vê por aí esse pessoal da alta, né, do mercado chamado evangélico, do evangelho mercantilista, não é? Como eles gostam de carros do último tipo, como eles gostam de helicóptero, gostam de aviãozinho, né? Entendeu? Gostam do luxo, da boa casa, do mármore Carrara, da piscina, entendeu? Bem, amam o que é de luxo, de vaidade. É ímpio, tá? É ímpio. Esse é ímpio por natureza. O exemplo de ímpio está na terceira epístola de João, um capítulo só, verso de 1 a 12. João escreve para o seu amigo amado, que ele chama de amado Gaio, a quem na verdade diz ele, eu amo. E ele fala algumas coisas sobre a igreja do Senhor, e diz o seguinte: eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, eu não gosto desse camarada, sabe? Porque procura ter entre eles o primado, não nos recebe. E por isso, se eu for, aliás, não recebe, expulsa da igreja quem quer receber. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas,
e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede quem queira receber, lança fora da igreja. Que coisa tremenda, não é? Tem gente assim, tem. O cara era um bispo da igreja lá, na Ásia, certamente, e fazia tudo isto. Esse sujeito era ímpio, sujeito perverso. E tem pastor que é ciumento, não gosta que o crente vá visitar outra igreja, fica criando problemas. Isso não é do ímpio, mas é uma atitude ímpia. A gente tem que ter. Jesus dá liberdade para a gente, porque você não dá. Tem pastor que é assim, eu já conheci muitos que criticam censura. Aqui eu não quero que ninguém vá para lugar nenhum, quem manda aqui sou eu. Manda coisa nenhuma, Jesus dá liberdade, quem entrar por mim entrará, sairá, achará pastagem. O Salmo 50 e o verso 16 diz o seguinte, Deus falando acerca do ímpio, e eu poderia citar outras dezenas de textos também, mas este aqui satisfaz o entendimento. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Ok, então esse tipo de pessoa Paulo disse assim, olha, se alguém não traz a mesma doutrina, nem coma com ele. Põe para lá, não tem conversa. Paulo quem diz isso na carta a Timóteo, certo? Agora, vamos lá. Na igreja a gente convive com um sem número de pessoas. Tem pessoas com problemas, não tem boa percepção, não tem um bom QI. Você não pode pegar a pessoa, aqui eu só aceito na minha igreja quem tiver QI acima de 100 ou 100, o limite. QI com gente com QI de 40, 60, 70, eu não quero saber aqui. Pessoal, quem morreu na cruz foi Jesus, morreu pelos pecadores, tá certo? E precisamos respeitar as pessoas como elas são. Agora, obviamente, que aquela pessoa que dá trabalho, aquela pessoa que às vezes faz certas compromissos, não cumpre o compromisso e tal, está sempre lá, Pai do Senhor, irmão, na igreja com você, eu vou lá, eu cumprimento, eu abraço e trato tão bem quanto trato qualquer pessoa. Só que é claro que tem gente que eu não dou moleza, não vou abrir minha intimidade para a pessoa, não vou fechar negócios, contratos com a pessoa, porque eu sei que não cumpre a palavra. Se eu tiver que emprestar dinheiro, eu prefiro dar o dinheiro, porque se eu emprestar eu vou me aborrecer, eu sei que não volta. Então eu nunca me aborreci com ninguém, porque eu não empresto dinheiro para ninguém. Se precisar, eu abro a mão, segundo a graça de Deus, eu dou. E fico em paz comigo mesmo. Qual o problema? Tá certo? E se a importância estiver acima do meu alcance, eu simplesmente saio fora, não posso emprestar, acabou. Porque na verdade temos que pensar que temos nossos compromissos, nossa vida, nossa família. Mas tem gente que às vezes reclama por desconhecer, por ignorar certas questões ligadas à vida humana. Em todo lugar é assim. Você veja num condomínio, por exemplo, não tem a convenção, o estatuto, a convenção do condomínio? Tem. O regulamento interno do prédio? Tem. E no entretanto tem pessoas que não conseguem coabitar com elas. Encontra no elevador, não tem nem bom dia nem boa tarde. Chega na reunião da assembleia, aquele camarada, aquela pessoa, aquela mulher que briga por tudo, reclama de tudo, fala de tudo. Não tem, sabe? Não tem a condição de conviver pacificamente com ninguém. Mas se uma pessoa se entrega para Cristo, vai para o céu, vai. Veja o caso de Ananias e Safira, tá certo? Que agiram de maneira tola com Pedro e acabaram pagando com a própria vida. Foi para o inferno? Não, a Bíblia não diz nada disso, nem foi para o inferno, porque o pecado foi julgado na hora, na carne. Assim como Paulo disse a respeito daquele moço que tinha relações sexuais com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, enquanto ele ia para a igreja, ele abusava dela. No entretanto, Paulo falou, olha, que o tal seja entregue a Satanás. E Paulo tinha esta autoridade, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, quando você convive com pessoas, você tem que esperar de tudo, não vai achar que todo mundo é bonzinho, maravilhoso, aleluia, glórias a Deus. Não, nem todos são assim, mas todos têm alma, que precisam ser salvas, que precisam da palavra de Deus, e cabe a nós, aquele que tem sabedoria, agir com a mais absoluta lisura com eles, com sabedoria, com graça, sem também, expulsá-los do convívio da igreja. Não é, a finalidade da igreja não é esta, a finalidade da igreja é trazer em torno de Cristo. Essa é a finalidade. Então aprendamos, só se aborrece, só fica zangado. Aí vai lá para o Facebook, escangalha, joga indireta, fala mal daquele, mal do outro lá. Gente, isso é falta de crescimento espiritual, é falta de quem não lê Bíblia, de quem não aprende doutrina. Porque quem aprende não se aborrece. Eu vivo em igreja há 50 e tantos anos, eu não tenho problema com ninguém. E já me causaram problemas? É claro que já.
não uma vez apenas. Isso fora as coisas que às vezes fazem por trás e que você não fica sabendo. Você só sabe que foi rejeitado, abandonado, deixado de lado, na estrada, não te deu carona, não te levou para onde devia levar, sem problema nenhum. Louvado seja Deus. O que é importante é a gente perseverar firme na palavra do Senhor e nós preservarmos o bem, fazendo o bem, glorificando a Deus em nossa vida. Entenderam? Amém? Grande abraço. O ímpio está do teu lado. Esse é perigoso, não tem conversa, tá? Beijo no coração, como dizem alguns.